Olá terráqueos, tudo bom? Hoje a dica vai ser sobre o checklist para Machu Picchu. Machu Picchu é um destino muito procurado por pessoas do mundo inteiro, fica localizado no Peru. E o que acontece? Em Machu Picchu tem diversas trilhas, e as duas mais famosas são a trilha Inca e a Salcantay. Só que tem muita gente que tem dúvida sobre o que levar para essa trilha. Normalmente, todas as pessoas que vão para Machu Picchu, elas acabam contratando agências de turismo. Então, o que acontece? Muitos dos pacotes você pode usar as mulas durante os 2 primeiros dias, mas nos 2 últimos dias de caminhada, você necessariamente precisa colocar a mochila nas costas para continuar a fazer o percurso, tá? Então, por isso, eu vou começar falando do primeiro equipamento, que é a mochila. Ela tem que ser uma mochila cargueira, tá? Para conseguir te passar conforto e transportando um peso com todo o seu equipamento aqui dentro, tá? Então você vai levar peso, mas com conforto. Então opte por mochilas onde ela tem uma boa distribuição de peso através de barrigueiras, tá? Existem mochilas, por exemplo, para homens a gente recomenda de 60 a 70 litros. Mas existem barrigueiras hoje em dia no mercado de mochilas que são semi-cargueiras, que se aproximam da litragem de 60 litros, só que elas têm a barrigueira um pouco mais fina, tá? Então sempre na hora que você for comprar a mochila, independente da marca, dá uma olhadinha na barrigueira, vê se é uma barrigueira um pouco mais larga e mais espessa aqui na espuma, tá? Isso provavelmente vai garantir com que ela consiga distribuir um pouco melhor a carga da mochila no seu corpo. Assim como aqui na parte de trás, também que ela tem um pouco mais de acolchoamento, tá? Isso também vai garantir uma distribuição de peso mais eficiente. Para homens, normalmente a gente recomenda de 60 a 70 litros, tá? Peguei essa opção aqui. E para mulheres, até pela estrutura corporal feminina, é bacana que ela leve de 50 a 55 litros no máximo. Dependendo da mulher, se for uma mulher que ela tenha uma altura próximo de 1,70, 1,80, aí pode usar uma de 60 litros, próximo de 70, tá? Um outro ponto legal para as mulheres é que elas optem sim por uma mochila que seja modelo feminino. O que acontece? Você vai estar levando uma cargueira, normalmente essa mochila ela vai estar pesando entre 14, no mínimo 14 quilos, até 22, 23 quilos, dependendo do equipamento que você vai colocar aqui dentro. Então você precisa de uma mochila que tenha um costado confortável e próprio para a estrutura corporal feminina. Normalmente a principal característica de uma mochila feminina é que ela tem as alças mais finas e elas são curvadas para fora. O que acontece? Ela foge do busto feminino. E também na barrigueira, independente da marca, tá? Elas vão ter ranhuras ou pontos onde a mochila vai encaixar melhor no quadril feminino e ela vai acompanhar melhor o jogo que a mulher tem, o jogo lateral que o nosso quadril faz, tá? Um outro ponto legal das mochilas, se possível, opte por modelos que tenha abertura na frente, embaixo e a abertura tradicional boca de saco em cima, tá? Isso vai facilitar o seu acesso ao seu equipamento aqui dentro da mochila. Um outro ponto legal é priorize mochilas onde tenham excessos de loopings para fixação, por exemplo. Essa aqui tem looping de fixação para o bastão de caminhada, mas ela tem loopings aqui embaixo para você conseguir prender uma garrafinha, uma toalha molhada, para ela vai secando. Enfim, a mochila tem que ser prática para você durante a viagem. Nesse primeiro momento eu vou falar um pouco mais sobre os equipamentos. Então uma outra dúvida muito comum é na hora de dormir. Independente da agência de turismo que você contratar, algumas delas elas vão ter sempre a barraca para cozinha, onde ela vai fazer a comida para vocês no final do dia e tudo mais, e elas vão disponibilizar barracas para vocês dormirem. Só que muitas delas não oferecem o isolante térmico e os sacos de dormir. Só que tem um outro ponto, tem muitas que oferecem o isolante e o saco de dormir. Só que se você optar por isso, a gente recomenda que você leve um liner, tá? O que acontece? O liner, ele é muito utilizado lá fora e aqui a cultura do liner está começando a ficar mais ativa no Brasil. O liner, ele funciona como uma espécie de lençol para você colocar por dentro do sleeping. Quem tem um sleeping há muito tempo, pratica bastante, sabe que dificilmente você lava um sleeping, tá? A gente recomenda que você evite ao máximo lavar o saco de dormir, porque dessa forma você vai acabar prolongando a vida útil dele. O saco de dormir ele é extremamente delicado no isolamento térmico dele que tem dentro das fibras. Então se você não lavar de maneira adequada, você pode acabar estragando o seu saco de dormir. Por isso que muita gente não lava o saco de dormir. Agora imagina um saco de dormir que ele praticamente nunca foi lavado. É o que o pessoal usa para alugar nas agências de ecoturismo. Então é bacana que você leve um liner, porque além dele potencializar um saco de dormir que provavelmente já teve um uso muito grande e não pode estar retendo a mesma quantidade de calor que ele deveria reter,
o liner ele vai manter você distante do tecido do saco de dormir, então ele vai ser higienicamente mais correto, tá? Temos opções de liners na loja que eles potencializam o isolamento térmico do saco de dormir de 8 até 15 graus, tá? Você pode entrar em qualquer Mundo Terra e procurar que a gente vai ter essa linha de liners para vocês também. Agora, quem for optar por investir em um saco de dormir e um isolante, se atente sempre à temperatura do local onde você está indo, tá? Machu Picchu, normalmente, ele tem como base, tanto a Trilha Inca quanto a Salcantay, uma temperatura média de até 5 graus negativos, tá? Pra gente que mora num país tropical, isso é extremamente frio. Então, sempre na hora de você comprar o seu saco de dormir, opte por opções onde a temperatura de conforto seja menos 5, tá? Não a temperatura limite ou extrema, a temperatura de conforto, tá? E para as mulheres também, uma outra dica, a mulher, metabolicamente, ela acaba sentindo um pouco mais de frio do que o homem. Então, sempre no saco de dormir, ele tem as tabelas onde ele fala a temperatura para o homem e para a mulher. Você pode encontrar opções em nossas lojas assim, de tecido sintético, tá? O isolamento desses sacos de dormir são fibras sintéticas, normalmente elas são fibras sintéticas ocas que conseguem reter o nosso calor com mais eficiência do que outras fibras no mercado. Ou as fibras naturais. Normalmente você encontra de pluma de ganso ou pato, e são sacos de dormir que acabam sendo mais leves. Particularmente, eu prefiro os sacos de dormir onde a bolsa de transporte dele possui essas fitas compressoras, tá? Uma dica que pouca gente sabe, mas toda vez que você for comprimir um saco de dormir que tem essas fitas, faça da seguinte forma: você pressiona ele, primeiramente, e depois você vai puxando as fitas. Dessa forma, você não força as costuras das fitas e prolonga a vida útil da capa de transporte do seu saco de dormir, tá? Sem contar que fica muito mais fácil para você diminuir o tamanho dele. Um outro ponto tão importante quanto o saco de dormir é o isolante. Hoje em dia você encontra diversas opções, mas as principais são os isolantes a ar, que são infláveis ou autoinfláveis, e os isolantes de EVA. Sempre se atente, como você está indo para um terreno um pouco mais frio, se atente quando você for comprar o de EVA, que ele tem que ter pelo menos 9 milímetros de espessura, tá? Isso deixa uma resistência maior ao solo, então a probabilidade de você perder a temperatura fica menor. E se for a ar, algumas marcas elas estipulam até quanto o seu isolante ele é indicado a usar. Nós trabalhamos com uma marca que ela fala sobre o valor R, que é o valor de resistência, tá? Então se for o valor de resistência, sempre opte por isolantes acima dos 3.0. Continuando com os acessórios, falar um pouco sobre hidratação. Muita gente acaba tendo o mal da altitude, o mal da montanha, por conta da diferenciação da pressão do nosso sangue, a diferenciação do nível do mar. Então o que acontece? Para você ajudar a evitar esse tipo de sensação, é sempre legal você se hidratar bastante. Montanhistas antigos ou até guias mais antigos, quando vão para esse tipo de percursos, eles sempre recomendam que a pessoa se hidrate o tempo todo, tá? Uma outra coisa legal, opte por squeezes ou garrafas de pelo menos 1 litro, tá? A gente tem opções assim, com a boca mais larga, que fica mais fácil de você higienizar, e se você precisar pegar ela de alguma fonte, também fica mais fácil, diferente daquelas que tem abertura menor. Um outro ponto importante, e até serve para o kit de primeiros socorros, é o clorim, tá? O clorim, ele é utilizado até pelo exército nosso, e são pastilhas de cloro que você pode colocar entre 500 a 1 litro de água. Ela serve para purificar a água de origem duvidosa, tá? Não pode ser uma água turva. Então é uma água que ela tá limpa, transparente, mas só que você não tem acesso à origem dela. Então isso aqui é só para você evitar vírus e bactérias que possam te dar algum tipo de desconforto durante a caminhada. Então o clorim é um item indispensável. Para finalizar os equipamentos, eu vou falar sobre o bastão de caminhada. O bastão de caminhada é uma dúvida que fica com muita gente, tá? Mas, por exemplo, se você for fazer uma trilha Salcantay em especial, ela é um trekking. Você vai estar com uma mochila um pouco mais pesada, você vai estar com um terreno extremamente irregular. Por causa da altitude do seu corpo, ele pode ficar fadigado com mais facilidade. Então, o bastão de caminhada, se utilizado da maneira correta, que a gente sempre fala para você utilizar o par, tá? Ele reduz até 30% do seu esforço corporal. Isso é comprovado cientificamente. E o que acontece? Tem muita gente que fala, vou levar um cajado, um bastão de madeira.
Só que o bastão de caminhada, além dele ser mais leve, você consegue regular a altura dele, tá? Isso é imprescindível em um trekking porque se você precisar utilizar ele num terreno mais baixo ou mais alto, você pode adaptar a altura dele pro terreno. Por exemplo, se for para uma subida, você vai diminuir o tamanho dele, e se for para uma descida, você vai aumentar o tamanho dele, para você conseguir alcançar um ponto mais abaixo com mais facilidade. Em terreno plano, é ideal que você deixe ele mais ou menos num ângulo de 90 graus, que é o tempo certo de você passar o braço e você conseguir dar pelo menos 2 pernadas, que você vai estar diminuindo pelo menos o esforço de uma pernada. Uma outra coisa é que o bastão com o braço no ângulo de 90 graus, ele não fica cansativo para o braço, tá? O sangue circula melhor e você fica mais confortável. Esses são um dos principais equipamentos que você pode levar para trilha de Machu Picchu, mas a gente tem uma gama de produtos, um universo de produtos muito maior. Então, se você acabar vindo em alguma motosserra, pega o consultor ou a consultora e peça para ele te mostrar tudo que for mais interessante para essa atividade. Mas, por exemplo, aqui a gente já passou um pouquinho sobre a base para você fazer o Machu Picchu, os equipamentos. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o vestuário. Bom, gente, agora entrando na linha de vestuário, eu vou falar sobre um dos principais equipamentos, que é o calçado. Nós sempre recomendamos o uso de botas, tá? As botas, normalmente, elas são mais utilizadas para esse tipo de atividade porque elas protegem o nosso pé de qualquer intempérie que tenha no meio do caminho. Então pode ser uma pedra, uma raiz, cascalho. A bota, ela vai te dar um pouco mais de gripe e vai proteger melhor o seu pé. Sempre se atente a botas que elas tenham proteções na biqueira, tá? Então sempre opte por botas onde tenham proteções na parte da frente e tenham a parte do cabedal um pouco mais estruturada. Um outro ponto legal é sempre olhar se o solado ele tem ranhuras mais largas, tá? As ranhuras mais largas, elas possibilitam uma dispersão melhor e mais eficiente de lama e detritos. O bacana das botas, por exemplo, todas as que nós trabalhamos aqui na loja, elas possuem características que deixam a bota impermeável e respirável também, tá? Então ela mantém o seu pé confortável mesmo em dias mais quentes e protege o seu pé mesmo se você estiver caminhando durante um dia todo de chuva, tá? A bota, as botas de trekking, normalmente elas têm esse ilhó superior. Isso faz com que a bota ela te dê um pouco mais de sustentação e estabilidade durante as passadas. Então, você vai ter mais segurança e a probabilidade de você ter uma torção no tornozelo fica menor também. Tão importante quanto a bota são as meias também. Nós sempre indicamos, para qualquer tipo de atividade onde você vai usar uma bota e vai estar com uma mochila pesada, o uso de 2 meias. Uma meia seria liner, mais comumente conhecida, e ela vai ser sempre a primeira camada, ela vai funcionar como se fosse uma segunda pele para os seus pés. A gente recomenda também que a liner ela seja de Kumax. Kumax é uma das fibras sintéticas mais conhecidas do nosso mercado e também uma das mais eficientes na dispersão de umidade. A principal função de uma meia com a fibra Kumax é manter os seus pés secos e regular a temperatura do seu corpo. Para os primeiros dias, dependendo da época do ano, se for um dia mais quente, você pode utilizar a segunda meia de Kumax também, tá? E a gente sempre indica a segunda meia, que ela seja acolchoada no calcanhar e na ponta do pé. Isso vai diminuir o impacto que o seu pé possa ter dentro do calçado, numa subida ou numa descida. Aqui eu também recomendo o uso de uma meia de lã ou de uma outra fibra sintética que faça isolamento térmico. Pode ser que você não utilize ela durante a caminhada, tá? Tem épocas do ano onde se faz as trilhas de Machu Picchu que você não pega necessariamente frio durante os dias. Normalmente você vai caminhar uma média de 8 horas, tá? Então, se não for uma época de frio, você pode levar pelo menos um par de meia de isolamento térmico para dormir, tá? Isso acaba ficando mais confortável na hora do sono. Aliás, o nosso pé ele é um termorregulador do corpo, tá? Então você pode perder temperatura pelos pés durante a noite. Então uma meia assim vai garantir uma noite de sono mais tranquila. Voltando para a linha de sono para dormir, a gente indica que você leve pelo menos um conjunto de segunda pele só para dormir, tá? Quando eu falo só para dormir, é muito mais confortável o corpo ele ter contato com o tecido que ele não teve nenhum tipo de contato da nossa gordura, do corporal. Então você vai dormir com mais tranquilidade, com mais conforto se você tiver um conjunto de segunda pele novinho, que você separou só para dormir. Um outro ponto, você pode ter mais um conjunto de segunda pele para você caminhar em dias mais frios, também dependendo da época do ano. Mas normalmente se você for precisar, é só a blusa segunda pele.
mas isso é uma peça indispensável, então é sempre legal você ter na sua bagagem. Bom, gente, continuando na linha de vestuário, é sempre legal também, se você for levar algum tipo de camiseta, que sejam camisetas de tecidos sintéticos. O tecido sintético, ele lida muito melhor com as nossas oscilações de temperatura. Então, se for um dia mais quente, você vai ter um controle, né, de temperatura mais eficiente, você não vai ficar com calor, não vai sobreaquecer e não vai transpirar tanto. E caso você transpire, a maioria das camisetas que nós trabalhamos, elas têm mistura de poliéster e poliamida. E normalmente elas dão um efeito de hidrofóbica, então elas secam mais rápido do que o algodão ou fibras naturais. É legal você levar pelo menos uma opção de manga curta e uma outra de manga longa. Em nossas lojas, a maioria das nossas peças, todas elas têm proteção solar e também possuem tecnologias que não proliferam odor com facilidade, tá? Então são peças que você pode repetir o uso dela durante a atividade. O que a gente também recomenda na parte de calças são as famosas calças para trilha, tá? Essas calças normalmente elas são feitas de nylon suplex, que ele seca mais rápido do que os nylons tradicionais e elas têm a opção de virar bermuda, tá? Então você tem duas peças em uma só. Normalmente o pessoal leva duas, enquanto uma está no corpo, outra está na mochila. Uma coisa que muita gente não se atenta, né, na hora de comprar a calça bermuda, é verificar se a parte de baixo você consegue abrir o zíper na vertical para que você consiga tirar o calçado com mais facilidade. Por incrível que pareça, existem modelos no mercado que não tem essa abertura e praticamente fica inutilizada a parte da bermuda. Então, se você tiver com uma bota, é só você abrir essa parte aqui e tirar a parte da perna com facilidade, tá? Então, essa é uma dica aqui que vale ouro, hein? Agora, pros dias de frio, a gente recomenda o fleece. O fleece, ele é uma peça muito mais leve do que o moletom tradicional, o algodão que a gente tem em casa, e o poder de isolamento térmico dele é tão eficiente quanto o das jaquetas que a gente tem, as jaquetas mais pesadas. Só que o fleece ele é mais prático, ele é mais maleável e ele acompanha melhor os movimentos do corpo. Então, se você precisar usar ele durante a atividade, você vai ter uma peça confortável e que vai estar te protegendo da temperatura externa, tá? Um outro ponto que também é muito importante é o anorak, tá? Para quem não sabe, a anorak é uma jaqueta que ela tem que ser impermeável e corta-vento, tá? Ela vai proteger você da sensação térmica, que seja o frio externo, e da umidade, tá? Seja um dia de chuva ou neve. E o anorak é legal que ele tem alguns pontos de respirabilidade. Esse modelo em especial, ele tem pelos bolsos, tá? A tela é toda tramada aqui, então seu corpo ele consegue respirar um pouco mais, ajudando ainda mais na tecnologia que faz a respirabilidade do nosso corpo. É legal também que você opte por modelos onde tenha ajuste no punho e ajuste no capuz também, que vai proteger melhor o seu rosto, independente do vento ou da chuva forte. Por último, a gente sempre recomenda um gorro, preferencialmente de fleece, que ele lida melhor com as nossas oscilações de temperatura, mantendo um controle térmico eficiente e protegendo você da sensação externa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das dicas. Aqui na Mundo Terra vocês encontram consultores especializados em grande parte dos destinos que a gente tem pelo mundo todo, tá? Meu nome é Rafael e eu deixo meu melhor abraço para vocês aqui.